Olá, tudo bem com vocês? Eu sou José Roberto e sou aluno das faculdades Uninter, estou cursando licenciatura em Filosofia. E esse vídeo agora ele faz parte de um portfólio da área de Humanidades, ligado a duas disciplinas, que é Antropologia e Sociologia da Educação e Ética, Estética e Educação. A nossa proposta nesse vídeo é discutir sucintamente sobre a questão do ecumenismo e do diálogo interreligioso. E eu coloquei como tema diálogo ecumênico e diálogo interreligioso, caminhos possíveis. Eu acredito que, antes de mais nada, é importante a gente fazer uma clara distinção entre o que é diálogo ecumênico e diálogo interreligioso. O diálogo ecumênico ele está historicamente ligado às religiões cristãs, sejam elas católicas, protestantes ou ortodoxas. É uma experiência milenar, né? 2 milênios, na verdade, em que se busca um certo consenso nas doutrinas, nas práticas eclesiais. Não tem sido uma experiência muito bem sucedida, na verdade, porque a gente percebe que não houve grandes avanços. Já o diálogo interreligioso, ele é estendido a todas as religiões, né? Não é um diálogo das igrejas cristãs somente. No primeiro momento, o diálogo ecumênico, nós podemos situá-lo já no início do cristianismo, quando a igreja judaica tinha a intenção de estender a sua religiosidade aos gentios, e também não foi uma experiência bem sucedida, já que os gentios eles tinham uma vida cultural totalmente diferente da vida dos hebreus. Então, também não foi bem sucedido nesse primeiro momento. Agora, o diálogo entre as religiões já é algo mais recente, né? O próprio Carlos Calda ele fala dessa questão, né? O diálogo interreligioso ele envolve uma conversação entre tradições religiosas que não compartilham de uma raiz comum, ou seja, que não partilham de um mesmo corpo doutrinário, né? E o diálogo ecumênico ele pode desembocar num diálogo interreligioso quando as bases de discussão não são doutrinárias, né? Mas quando se busca projetos sociais, por exemplo, ligados à assistência social, esforços humanitários, essa é uma pauta que pode ser abraçada pelas diversas religiões, mas sempre que se trata de questões de ordem doutrinária, de liturgia, da rotina da igreja, normalmente os entraves são muitos e não tem havido progresso, e não parece não ser um bom caminho. Mas a proposta ecumênica que desemboca num diálogo interreligioso parece oportuna, parece possível, factível. Então, à medida que se prepara esse caminho, e nós podemos dizer que, no caso do Brasil, nós temos um terreno bom, porque é um país laico, né? A própria Constituição de 1988, no artigo 5º, o inciso 6 diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Então, já está assegurado esse ambiente plural em que as religiões podem desenvolver as suas práticas, podem expressar as suas crenças, e sem haver uma correção do Estado ou sem haver uma religião dominante que seja patrocinada pelo Estado. Então, nós temos esse ambiente favorável. Então, o diálogo ecumênico entre as igrejas, no sentido doutrinário, é algo que não avança, mas um diálogo interreligioso, numa proposta social, numa proposta de defesa dos direitos humanos, parece bem interessante. E nós podemos também lembrar que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, diz assim: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. E esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião sozinho, ou em comum, ou em público, ou em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. E nós poderíamos acrescentar também a liberdade da pessoa não ter nenhuma religião. Nós estamos dentro de um regime laico e essas pessoas também precisam ser respeitadas.
Então, fazendo uma contextualização dessa temática, eu diria que diálogo ecumênico e diálogo interreligioso, numa perspectiva territorial, nós percebemos um ambiente propício na sociedade brasileira. Os entraves maiores que a gente encontra num diálogo religioso está mais ligado aos estados do Norte e Nordeste e uma parte do Sudeste, principalmente Minas Gerais, onde Bocaiúva, inclusive, está inserido. Especialmente pelo processo colonizador catequético da Igreja Católica, que foi muito intenso. Então, ainda não há muita abertura para o diálogo interreligioso aqui na nossa região, mas nós acreditamos que, à medida que o tempo vai passando, nós podemos ter tempos melhores, tempos de diálogo, sempre reforçando a ideia que o diálogo religioso não é uma comunhão de crenças. A ideia do diálogo religioso é a ideia da tolerância, é a ideia da convivência pacífica, é a ideia de projetos sociais que podem ser abraçados pelas diversas religiões sem o viés doutrinário. Então, eu acredito que esse seja um futuro promissor em termos de Brasil, embora aqui na nossa região, norte de Minas, ainda seja uma pauta um tanto quanto difícil, mas nós temos esperança de que isso possa mudar. Quero agradecer a sua atenção em acompanhar esse vídeo e gostaria que você deixasse os seus comentários, porque para mim é extremamente importante. Um grande abraço a você e Deus te abençoe.